Olá, tudo bem contigo? Eu espero que sim, com vocês e com a família de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Chegou, faz a inscrição, fica aqui, não saia, tá? Na playlist do canal, você que é novo aqui, bem-vindo! Tu vais encontrar páginas com assuntos diversos, certo? E vamos dar continuidade a esta série maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que conhecem, mas querem crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você assistir, lembrando de alguém, compartilha, tá certo? Não esqueça de fazer sua inscrição, deixa o teu like e faz o teu comentário. Tem alguma dúvida? Pergunta, tá certo? Eu sabendo responder, respondo de imediato. Caso não, vou pesquisar e trago a resposta, mas você não vai ficar sem resposta. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos começar. Estamos na parte 19 já, né? 19 vídeos da série Você Conhece Jesus? Vamos falar hoje da transfiguração, vamos falar os discípulos quando eles questionam Jesus acerca de um determinado assunto, vocês vão ver aqui, e quando Jesus paga o imposto ou o tributo. Vamos começar. No vídeo anterior, nós encerramos na parte em que Jesus estava falando: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, quando ele diz, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Acerca do tempo, né? Você usar o seu tempo, né? Gastar o seu tempo, aproveitar o tempo ou até mesmo morrer sem negar o nome de Jesus. E é o que tem acontecido desde o início da igreja até hoje. Países onde não se aceita ser falado o nome de Jesus Cristo, né? Isso tudo é por falta do conhecimento. Certa vez, o Senhor, ele fez uma crítica. O meu povo perece por faltar o conhecimento. Adquirir conhecimento nunca foi demais, pelo contrário, é excelente, porque você conhece, você amadurece, você cresce e não é fácil você ser enganado quando você conhece a verdade, né? Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus Cristo estava falando acerca dele mesmo, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por ele, Jesus Cristo, né? Então, o primeiro assunto aqui é a transfiguração. Ela é relatada nos 3 evangelhos sinóticos, né? Que são evangelhos que têm história em comum e seguem praticamente a mesma sequência, né? Então, quando Jesus passou daquele momento, né, do qual já iniciei aqui falando, 6 dias depois, tomou Jesus Cristo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, né, João, o irmão de Tiago, e os conduziu à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O nome deste monte não se sabe. Ninguém pode dizer foi neste monte. Provavelmente foi no monte Hermon, não é? Mas não se fala com certeza absoluta. Então, foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas,
uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Aleluia! Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, somente Jesus Cristo. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes deu uma ordem: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Em Marcos, capítulo 9, ele diz que os discípulos guardaram em segredo, indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Para os discípulos, esta foi uma oportunidade precisa para ver o seu amigo e mestre glorioso e resplandecente, conforme ele realmente era, Deus em corpo humano. Jesus Cristo, aleluia, lá em João capítulo 15, ele disse assim: já não vos chamo de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o seu dono faz, né? Mas o amigo sabe, relata tudo. E ele diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. É maravilhoso demais, né? Aleluia, aleluia. Que reunião maravilhosa. O nosso eterno Pai, o nosso Redentor, dois representantes da velha dispensação, Moisés e Elias, e o núcleo da igreja cristã, Pedro, Tiago e João. Um dos propósitos da transfiguração foi ensinar-lhes por visão quem era Jesus, Deus manifesto em carne, encorajá-los diante da perspectiva da sua crucificação e morte. Os três falaram claramente acerca da morte de Jesus, que seria em Jerusalém. Receber do céu, aleluia, aleluia, o atestado do Pai. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Uma confirmação por Deus que Jesus era verdadeiramente seu filho, suficiente para redimir a raça humana, apesar deles até então não terem compreendido ainda por completo o que seria o ressurgir dentre os mortos. Eles criam numa ressurreição geral dos mortos no último dia. Mas de alguém ressurgiu de entre os mortos, era para eles uma nova fala, uma nova ideia, né? Uma nova proposta, né? Estabelecer nas mentes dos discípulos a sua preeminência sobre Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas, né? Pedro, ele nunca esqueceu desse, dava-lhe um senso de segurança ao encarar ele o martírio anos mais tarde. Ele fala na sua carta, né, na segunda carta dele. Foi um testemunho glorioso direto do céu, de que Jesus era o único em quem convergia todas as profecias do Antigo Testamento, que em Jesus tiveram o seu cumprimento. Aleluia! Então, é maravilhoso aprender do próprio Mestre. E olha aqui, aprendendo do próprio Mestre, a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Aleluia, está aqui. Aleluia, a vontade do Senhor. Quer conhecer a vontade do Senhor? Leia a palavra. Aleluia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, né?
é acerca do jovem lunático. Na versão brasileira, o doente ele é chamado de epiléptico. Epilético. O fato é que o pai, que nada entendia de ciência médica do século XXI, o século que nós estamos vivendo, ele disse: meu filho é lunático, atribuindo na sua simplicidade o mal ser sob a influência da lua. Nós vemos que o mal não era causado pela lua, nem pela epilepsia, mas por um espírito maligno, como pode acontecer também ainda hoje. Os 9 discípulos, porque Pedro, Tiago e João chegaram ali juntamente com Jesus Cristo, né? Eles nada podiam fazer em prol daquele pai que estava em aflição, não é? Aquele pai estava preocupado, aquele filho estava sofrendo. O pai daquele menino disse a Jesus: meu filho sofre muito, meu filho sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Por isso os discípulos fizeram a pergunta a Jesus: por que não podemos nós expulsá-lo? Esta foi a pergunta que foi feita a Jesus. E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Aquele caso era um caso de possessão maligna, uma possessão demoníaca, que desafiou os discípulos. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Jesus fala de uma fé que pode mover montanhas, operar milagres e curas e realizar grandes coisas para Deus. Aleluia! Que fé é esta de que Jesus fala? É a fé genuína, é uma fé eficaz, é uma que produz resultados. Nada vos será impossível. Isso Jesus Cristo falou para os discípulos ali. Esta é uma fé em Deus, não que os discípulos pudessem fazer alguma coisa, mas Deus era quem ia operar ali. Esta fé é uma obra de Deus que tem lugar no coração do cristão. Não podemos produzi-la em nós mesmos, por meio da nossa mente. Ela é criada em nós por meio do Espírito Santo. Devemos buscar Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos concede esta fé por seu amor, sabedoria, graça e propósito dele, para a execução da sua vontade e como expressão do seu amor por nós. Deixar de libertar os oprimidos por Satanás ou pelos demônios demonstra falta de fé, de compreensão e de autoridade espiritual. O propósito do Espírito Santo, ao registrar as narrativas, ressalta não somente que Jesus expulsava demônios, mas também que ele deseja que seus discípulos façam a mesma coisa mediante a fé, oração e jejum. Graças a Deus, graças a Deus. E ali, terminado aquele assunto ali, aquele momento, aquela maravilha, que Jesus, ele ficou completamente são. E novamente Jesus Cristo prediz a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, não é? Entre a confissão de Pedro e a chegada de Jesus a Jerusalém. Ele ainda ia chegar, mas entre aquele momento que Jesus disse: tu és o Filho de Deus, até a chegada de Jerusalém, o apóstolo Pedro falou sobre este assunto 5 vezes. Após a confissão, entre a confissão de Pedro e a chegada de Jesus a Jerusalém, parece que Jesus falou sobre o assunto da entender, não é? Desde ali que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, até chegar em Jerusalém, ele falou 5 vezes, né? Foi após a confissão, após a transfiguração, que foi falado aqui, após a cura desse menino, que é nesse momento que nós estamos relatando, e quando ele atravessava a Galileia e ao se aproximar de Jerusalém. Agora, saindo eles dali, eles chegaram em Cafarnaum, que foi a cidade que Jesus escolheu para ali morar
quando ele voltasse das suas viagens, né? E ali ele repousar com Maria. A essa altura, José já tinha morrido, não é? Porque a Bíblia não fala mais. A última passagem que mostra falando de José era ali, quando eles foram para Nazaré, né? E depois não fala mais. Saindo dali, chegaram eles a Cafarnaum e aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e perguntaram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse Pedro. Sim. Pedro disse sim, sem refletir aos cobradores do tributo. A contribuição era para o templo em Jerusalém. E Jesus, como senhor do templo, não devia pagar o tributo. Jesus, como filho de Deus, devia estar livre daquela obrigação. Pedro já havia confessado antes ser Jesus o Filho de Deus. Muitas vezes convém fazer uma coisa sem ser obrigado, para não escandalizarmos. Jesus devia estar livre da obrigação. E Jesus pergunta a Pedro: de quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro, ao responder: dos alheios, disse-lhe Jesus: logo são isentos os filhos, para que os não escandalizemos. Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Um estáter valia 4 dracmas. Por isso era a quantia justa, né? Por ele e por Pedro, né? Pela graça de Deus, nós podemos muitas vezes fazermos concessões. Jesus nunca ofendeu ninguém sem necessidade. Jesus não era como os que lutam para dividir igrejas sobre assuntos sem importância. Paulo, em uma das suas cartas, disse certa vez: aos fracos fiz-me como fraco, para ganhar os fracos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um ensino aqui. O teu filho amado está nos ensinando, aleluia, a maneira como falar, a maneira como se comportar, a maneira como devemos agir para não escandalizar aquele que é mais fraco. Aleluia. E devemos sim, Senhor, confiar plenamente em Ti, olhar somente a Ti. Não devemos olhar para a vida de A nem de B, porque todos nós diante de Ti somos iguais. Todos nós somos falhos, precisamos, Senhor, somos carentes da Tua graça. E o Senhor tem nos dado da Tua graça. Muito obrigado, meu Pai. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, para honras e glória do Teu santo nome. Iremos ser santificados, porque a Tua palavra, ela ensina, ela disciplina, aleluia, ela transforma, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, e a nossa fé é acrescentada dia após dia, aleluia, aleluia, glória a Ti, aleluia, meu Pai. Então, antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que o capítulo 18, né, nós vimos aqui o capítulo 17 de Mateus, né? E Marcos, alguns trechos de Marcos e de Lucas, né? Que são os evangelhos, os livros sinóticos, né? Mas o capítulo 18, nós não vamos dar por quê. Ali, eu vou dizer aqui, eu vou ler esse pequeno trecho aqui, certo? O ensino de Jesus acentuava a necessidade de preparo espiritual para experimentar as bênçãos do reino. Jesus ilustra o seu ensino por meio de uma criança posto entre os discípulos. Jesus define ali amor, paciência, lealdade e perdão, que estão contidos. O capítulo 18 está contido em 2 parábolas: a ovelha perdida, né? E o credor compassivo. Eu vou colocar na descrição deste vídeo o link das 2 parábolas. Você que está com fome, que você quer crescer, que você quer se santificar, você quer aumentar a sua fé,
Vá lá, acesse e leia, tá? Então, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.